Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso É Bom Pra Quê? O episódio que a gente fala sobre saúde, qualidade de vida e longevidade. E para falarmos hoje sobre um tema muito importante que é direito e educação à saúde das crianças autistas, a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Dr. Michael Fabiano Ferreira Lopes, ele que atua no campo do direito da saúde das crianças autistas, vai falar para a gente sobre temas muito importantes e relevantes para o dia a dia de inúmeras famílias. É um prazer receber você aqui no estúdio, Dr. Michael. Aline, muito obrigado aí pelo convite. Espero poder contribuir aí com quem esteja assistindo, né, o episódio. É um tema de bastante relevância, né? É a defesa aí do direito das crianças autistas. E espero aí poder contribuir, né, para que os pais, principalmente, saibam aí dos direitos e possa, consequentemente, buscar esses direitos. Estou aqui à disposição e vamos bater esse papo aí. Excelente. Dr. Michael, inúmeras famílias elas enfrentam uma dificuldade que é a falta de conhecimento. Inúmeras famílias não sabem que possuem direitos, quando se fala em saúde, quando se fala em educação e tantos outros. Então, para a gente falar, para a gente começar esse episódio, a gente vai direto ao foco. Eu fiz inúmeros questionamentos, eu abri espaço para os pais poderem me mandar perguntas sobre temas. E aí eu fiz um acumulado de perguntas que eu tenho certeza que vai ajudar a muitas pessoas que também estão em casa e que têm essas perguntas guardadas e não tinham um profissional para poder orientar. Então a gente começa perguntando sobre impacto na escola. A escola pode recusar a matrícula de uma criança autista, Dr. Michael? Olha, isso daí é bastante comum, né, de acontecer, e a resposta eu vejo que ela é bem enfática. Não só a escola pública, como a escola particular, ela deve sim garantir o direito à matrícula da criança autista. Tá? Então, isso é previsto legalmente, né? Isso é previsto pela nossa principal lei, que é a Constituição Federal, né? E também, consequentemente, existem leis hoje especiais que garantem o direito da criança autista, né? Então, hoje nós temos uma lei que defende os direitos, né, da pessoa com autismo, né, com TEA, e também nós temos uma lei que garante o direito também das pessoas com deficiência. E é importante frisar que é o seguinte, a criança ou a pessoa com autismo, ela é amparada, ela é considerada para fins legais pessoa com deficiência. Consequentemente, ela é amparada também pela Lei de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, essas leis, consequentemente, garantem o direito à matrícula. E aí, o que a gente observa muito é o quê? Mas a escola particular ela pode aceitar o aluno que ela bem entender, né? Mas, na verdade, a escola particular também está vinculada aí a uma obrigatoriedade de matricular a criança autista, ou seja, ela é obrigada a participar da política pública de inclusão, né? Então, isso tem garantia constitucional, a própria Constituição Federal, né, que prevê o direito à educação em igualdade de condições, né? Então, assim, para que fique claro, tanto a escola pública quanto a escola privada tem essa obrigação de garantir a matrícula da criança autista. Ok, importante a sua colocação, e a dúvida que chegou para mim foi o seguinte, a escola ela pode cobrar a taxa extra do aluno autista? Ou isso não existe? Na verdade, isso é bastante comum de acontecer, né? Principalmente nas escolas privadas, né? Então, elas, de certa forma, para custear esse aluno, porque acaba que é um aluno, um aluno que se torna caro, digamos assim, para a instituição, né? Então, consequentemente, eles utilizam desse subterfúgio para poder o quê? Para poder cobrar taxas maiores, né? Cobrar taxas excedentes ali para poder aceitar esse aluno. Mas legalmente então, isso é possível? Isso não é possível, isso não pode ocorrer, tá? Isso também tem previsão legal tanto na Constituição Federal como também na lei especial que ampara o direito aí das pessoas com TEA, né? Então, consequentemente, a criança não pode ter cobrança de taxa adicional. Isso daí é importante que a gente mencione aqui, que é o seguinte, essas taxas elas são cobradas de diversas formas, né? Dão diversos nomes a essas taxas. Taxa
para terapia, taxa de auxiliar de apoio, né? Enfim, taxa para professor de apoio. Então, essas taxas não podem ser cobradas e tem previsão expressa disso, previsão legal. Então, consequentemente, também as taxas não podem ser cobradas. E se a escola diz assim, não temos estrutura, isso é uma justificativa dentro da legalidade? É legal? Outra justificativa também que apresentam bastante, né? Principalmente para justificar uma recusa de matrícula ou até mesmo uma manutenção desse aluno na instituição, né? Também vale não só para as escolas públicas, como também para as escolas privadas. Que o que acontece muito é o quê? Nós não podemos aceitar o seu filho ou sua filha porque nós não estamos preparados. Sim. Nós não temos a estrutura adequada. Nós não contamos com um auxiliar de apoio. Você tem que procurar uma escola que seja especializada nesse segmento, né? Vejam bem, não cabe, por consequência, aos pais, né, se adaptar à realidade daquela instituição. A instituição, consequentemente, ela que tem que se adaptar à regra legal. Então, a partir do momento que a escola, ali, a instituição, não tem essa estrutura, ela tem que, consequentemente, se adaptar à política de inclusão, né? E isso a gente verifica muito na prática que elas se esquivam, né, a toda maneira de se adaptar a essa política pública de inclusão. E essa política pública de inclusão hoje ela é uma realidade, tá? Então, a escola ela tem que adaptar a estrutura dela a essa política pública de inclusão. É aceitável que ela, de repente, num primeiro momento, não tenha essa estrutura. Porém, ela tem que se adaptar, ela tem que criar a estrutura, tem que ter os profissionais adequados, né? Não só o profissional de apoio ali, o que apoia na atividade cotidiana da criança, como também o professor especializado, né? A lidar com a criança de TEA, né? Excelente explicação. E aí, corriqueiramente, alguns pacientes, né, algumas mães de pacientes, elas me trazem queixas, né, me trouxeram queixas a respeito da criança ser expulsa. Então, a pergunta que eu te faço é, a criança autista ela pode ser expulsa assim, devido a comportamento da escola? Olha, assim, Aline, nós percebemos, eu recebo diversos relatos de pais, né, de crianças autistas, na seguinte situação. Manifestando que a direção da escola não aceita ficar com a criança, se recusa a dar continuidade, porque, infelizmente, nós estamos num cenário onde as instituições, não só públicas como privadas, estão totalmente despreparadas para lidar com uma criança autista. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, eles querem economizar, a percepção que se tem é essa, eles querem economizar de alguma forma, né? Ou seja, não contratam ali os profissionais adequados e, infelizmente, o professor que dá aula ali normal ou um ajudante da escola, ele não vai saber lidar com a criança autista. Nós temos os níveis, que é o nível 1, nível 2, nível 3. Existe um preparo, né? Existe toda tem que ter toda uma técnica, toda uma qualificação que, infelizmente, essas escolas não estão preparadas. Então, não é só a questão do profissional em si ali, principalmente a questão do custo também, né? Então, consequentemente, as escolas não estão preparadas e elas tentam se esquivar a todo modo, né? Então, que fiquem aí, né? É uma alerta que eu dou, inclusive, para os pais, que fiquem atentos a essa situação e, consequentemente, possam buscar os direitos aí, que é o direito garantido à criança portadora de TEA. Inclusive, era nessa colocação que eu ia chegar neste ponto. Nesse sentido, onde os pais, né, das crianças autistas estão escutando esse episódio agora, falam assim, peraí, isso está acontecendo comigo, então isso está acontecendo com meu filho. Qual é a melhor conduta que um pai, que uma mãe vai tomar diante de saber que está sendo lesado, que está acontecendo um erro? Aline, ponto essencial. Tá? É muito importante que nós falemos isso, porque é a principal dúvida, né? Sim. Como que eles devem agir. Eu, enquanto advogado, para que a pessoa busque os direitos, ela tem que, consequentemente, formalizar provas para que ela consiga êxito nesse seu direito, né? Então, primeiro ponto, quando nós falamos de negativa de matrícula, por exemplo,
né, ou cobrança de taxa, alguma coisa nesse sentido, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é primeiro ter um laudo, né, um relatório médico que ateste que o filho é autista. Né? Acredito que os pais não terão essa dificuldade, porque provavelmente tem isso, mas principalmente eles têm que obter formalmente essa negativa da instituição. A negativa da instituição em aceitar a criança, ou seja, em realizar a matrícula, negativa, por exemplo, da instituição de não cobrar a taxa. Essa negativa, é importante que ela obtenha essa negativa por e-mail, de maneira formal. Então, envie o e-mail para a instituição, em caso de instituição privada, por exemplo, é importante isso. Quando se trata de uma instituição pública, envia o e-mail para a direção da escola, envia o e-mail para a superintendência regional de ensino, quando nós falamos ali de instituição, escola estadual. Sim. A escola municipal envia um e-mail para a secretária de educação, formalize tudo, porque essa formalização é importante. E digo mais, porque obviamente que administrativamente isso vai ser negado, como eles já estão negando ali diretamente para os pais, né? Mas na via judicial é importante por quê? Porque esse tipo de demanda normalmente impetra-se ali um mandado de segurança, que é um tipo de ação que é mais rápida, né, a tramitação. E essas provas pré-constituídas, digamos assim, elas com certeza vão ser fatores ali fundamentais para que os pais obtenham o sucesso ali na demanda, consequentemente, na demanda judicial. Então, essa formalização, essa forma de conduzir na produção, ali na juntada de documentação, ela é muito importante para que os pais façam valer o direito aí dos seus filhos. É importante, inclusive eu chamo um alerta para uma informação, porque muitas vezes o pai, a mãe ou o cuidador, né, o responsável por essa criança, ela chega numa escola, chega na unidade, né, escolar, e ela vai conversar formalmente. Ela vai conversar, e lá ela recebe uma negativa, mas e a hora de provar? Se você foi conversar simplesmente, muitas vezes é o que o doutor Michael está falando. Você precisa se formalizar por e-mail. Por quê? Você precisa comprovar que você teve uma negativa. Porque senão você procura uma ajuda, um profissional para te ajudar, né, um advogado e tudo, e aí o que é que você tem de prova? Não, eu não tenho nada escrito que eu recebi a negativa. Então, eu chamo a atenção para que você fique alerta para essa questão. Manda o e-mail, formaliza o e-mail e recebe essa negativa por e-mail, porque depois fica difícil de você provar se você não tem um documento. Aline, é muito importante assim, ó. Eu sempre, e isso daí eu quero falar para os pais de crianças autistas, o direito da criança autista é um dever do Estado, né? Então, é uma obrigação. Então, o Estado tem que sim amparar a criança com TEA, né? Garantindo todos os direitos, principalmente voltados para a educação, e a educação com igualdade de condição. Perfeito. Então, é muito importante que vocês saibam disso. Agora, quando a gente fala sobre acompanhante, né, eu sempre... preciso de um acompanhante. Meu filho precisa de um acompanhante. A escola não tem acompanhante. Dúvida. Então, quando a gente fala sobre acompanhante, o que é exatamente, Dr. Michael, o acompanhante especializado e quando que este acompanhante ele é obrigatório? Excelente questão, excelente ponto que convém falar aqui, porque primeiro nós precisamos fazer uma distinção, uma separação, né, uma diferenciação entre o acompanhante especializado e também o professor especializado. São profissionais distintos, né? Importante. É importante isso daí. O acompanhante especializado é aquele que vai acompanhar a rotina ali da criança, né? Vai acompanhar a rotina, a sociabilização da criança, né? A rotina diária da criança, combater ali eventuais estresses que a criança venha a ter diante do autismo, né? Uhum. Então, consequentemente, esse acompanhante, ele é devidamente habilitado, ele vai acompanhar nas rotinas, porém, ele não está ligado à parte educacional e pedagógica. Isso já é um professor especializado, né? Então, o professor, ele vai guiar a criança autista na educação, na estratégia pedagógica para aquela criança, então precisa-se dessa diferenciação. E como que nós vamos saber se isso
é possível, se no caso ali é necessário, né, digamos assim. Relatório médico. Perfeito. O relatório médico, nessa circunstância, ele é essencial, ele é fundamental. Porque o relatório médico é o que vai determinar o que a criança precisa naquele momento. Se ela precisa de um acompanhante especializado ou se ela precisa de um professor especializado. Ou até mesmo se ela não precisa dos dois. Olha. Acontece muito. Inclusive, eu estou com um caso no escritório de um casal onde os pais eles têm ali um relatório médico, onde nesse relatório fica bem claro que a criança, nível 2 de autismo, ela precisa tanto do acompanhamento especializado, como também do professor especializado. Então, o relatório médico ele é fundamental nessa questão. E quando a gente fala do relatório médico, me veio uma pergunta aqui. O relatório médico pode ser tanto público, do médico do Sistema Único de Saúde, quanto particular. Porque tem gente que muitas vezes pensa assim, não, um relatório médico para o meu filho tem que ser no médico particular. Isso existe, doutor Maico? Pode ser tanto pelo SUS como também particular. Perfeito. Né? Agora, pelo SUS, nós temos, infelizmente, a questão, às vezes, da demora. Né? Isso é uma realidade que, infelizmente, existe ainda, né? Mas eu acho fundamental que, se os pais tiverem condições de conseguir um relatório médico na via particular, é o caminho mais rápido para, digamos assim, ele resolver o problema. Porque nós estamos diante de uma necessidade imediata. Urgente. Urgente, né? Então, uma criança que tem uma negativa de matrícula, ela precisa começar os estudos. Então, é algo que precisa ser resolvido mais rapidamente. E não dá para os pais acharem que, tipo assim, hoje vai para a escola, 2 dias falta. Hoje vai e amanhã não vai. Porque isso prejudica a criança, né? Infelizmente, prejudica o andamento do ensino da criança. Então, é algo que realmente precisa que não seja demorado. Não deixe para depois. Eu digo porque eu já tive paciente que, não foi para a escola não, porque estava estressado, não tinha com quem ficar na escola. Exatamente. Então, isso acontece. Então, é importante. Além, é um ponto, e assim, é a realidade, inclusive, do filho desse casal que me procurou no escritório. Como a escola hoje não tem essa estrutura, e o que eles estão requerendo judicialmente é justamente o acompanhante especializado e o professor especializado, a escola não tem essa estrutura. Então, o que nós percebemos é totalmente uma incapacidade de lidar com a criança. Então, a criança vai para a escola... Da escola, no caso. Da escola. A criança vai para a escola, a direção pede para ir buscar porque ele está num dia mais agitado do que o normal. Então, eles não sabem lidar com a situação. Por isso, a necessidade do acompanhante ou do professor especializado. Mas é muito importante fazer essa distinção. Então, a equipe médica que está cuidando ali do tratamento da criança tem que relatar isso no laudo médico, se a necessidade é de um acompanhante especializado ou se de um professor especializado. Ok. E uma pergunta que parece óbvia, mas preciso falar, que é quem paga o acompanhante? Né? É a família ou é o Estado? Aline, por incrível que pareça, nos dias atuais ainda a gente encontra muito que escolas públicas e privadas cobrando por esse serviço, né? A escola pública, por mais que não, ainda cobra, às vezes de maneira indireta. Por exemplo, a escola pública ela cobra da seguinte maneira: nós não dispomos aqui de um profissional habilitado, de um acompanhante especializado. Se você tiver alguém que você possa contratar para estar acompanhando ele aqui na escola, a escola não se opõe. Então, tem muito isso, né? E isso é obrigatoriedade do Estado. Então, a obrigatoriedade é do Estado de custear, tá? Isso é política pública de inclusão previsto na Constituição Federal, que é a nossa principal lei. E agora a pergunta é o seguinte, falando de plano pedagógico individualizado, o que fazer quando a escola ignora esse plano? Olha, quando esse plano pedagógico, né, individualizado é determinado por relatório médico, a instituição, a escola, tanto pública como privada, deve seguir rigorosamente esse plano, né? O que a gente verifica na prática é, de repente, isso meio que ser ignorado, né? E aí fica um alerta para os pais. Como lidar com esse tipo de situação? Porque isso acontece muito. Como que eu vou
verificar, como eu vou fiscalizar que a escola está aplicando esse plano pedagógico individual. É muito importante. Então, o que acontece? É fiscalização, né? Isso é bem comum dos pais de crianças autistas, eles estão sempre ali vigilantes, né? Solicitar reuniões frequentes com os profissionais da escola, com a direção da escola, com os profissionais que digamos ali, né? Que acompanham, que foram destinados a cuidar da criança autista. Mas, um alerta que eu vou fazer aqui agora muito importante para os pais. Sempre verificar com a equipe médica que está cuidando do tratamento. Por qual motivo? É simples. Porque com certeza um médico ali, ou psicólogo, terapeuta que está cuidando da criança, consequentemente ele sabe se esse plano pedagógico individualizado está sendo aplicado na prática. Então, ninguém melhor do que a equipe médica para saber disso. Quem está ali lidando com o tratamento do dia a dia são pessoas capacitadas para lidar com isso. Então, sempre verificar com o profissional para justamente constatar ali se de fato esse plano pedagógico individualizado ele está sendo aplicado na prática. É muito importante isso. Excelente ponto. E ainda dentro desse contexto, tem uma pergunta aqui que eu não posso deixar ela passar, que é sobre as horas, né? As horas de estudo. A criança, a autista, ela pode estudar menos horas que as outras crianças? Aline, a resposta ela é bem enfática. Política pública de inclusão, né? Então, consequentemente, a criança ela não pode ter uma quantidade menor de estudos do que os demais, né? Isso viola flagrantemente, né? O direito à educação em igualdade de condições, né? Em regra não se pode, porém podem existir casos em que por determinação médica essa criança de repente tenha que estudar menos tempo do que os demais alunos. Já é diferente, porque é determinação médica. Determinação médica, um ponto importante também. O professor vai aplicar a prova. Não, aqui é igual para todo mundo. Não tem essa. A criança autista, consequentemente, ela vai ter um plano pedagógico individualizado, conforme nós mencionamos, diferente. Então, às vezes, aquela situação específica daquela criança autista vai requerer um plano pedagógico diferente. Isso implica também, tanto na aplicação de provas, na atividade cotidiana dos outros alunos, de repente vai se aplicar diferentemente para a criança autista. Então tem que ter muita atenção, mas em regra, direito à educação em igualdade de condições, essa é a regra que tem que ser estabelecida pela instituição. Certo. E agora a gente vai entrar num tema um pouco sensível, para não falar que é polêmico, mas sensível, que é sobre plano de saúde e tratamento. Tema polêmico, Dr. Maico, o plano de saúde pode negar a terapia ABA para crianças autistas? Essa pergunta aí é uma pergunta que eu sei que tem muita gente esperando este momento para a sua resposta. Aline, plano de saúde... os pais, eles soam ali bastante para poder, né, dar um duro danado ali para poder conseguir custear o plano de saúde, né, justamente para a realização do tratamento da criança com autismo, né. E a resposta, ela é bem enfática. Não pode negar esse tratamento, desde que seja tudo relatado em laudo médico. Né? Então, assim, o laudo médico ele é muito importante, ele tem que constar, digamos assim, claramente a necessidade da realização do tratamento. É muito importante. Não sei se você está observando, tudo que nós conversamos aqui, a gente sempre menciona sobre relatório médico, laudo médico, porque é essencial nessa questão. E aí, essa questão, por mais que o plano de saúde, a operadora de plano de saúde negue esse tratamento, que é muito comum de acontecer, o usuário do plano de saúde, e aí eu digo a criança autista, ela tem garantias ali desses direitos, né, previstos não só na Constituição Federal, em leis também específicas que direcionam, que tratam a respeito de plano de saúde, né? São reguladas, inclusive legislações que são reguladas pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é quem fiscaliza ali, digamos, as atividades das operadoras de plano de saúde. Então, com certeza, a criança autista, ela tem o amparo dessas leis
e tem que ser feito valer o direito, né? Isso é muito importante, então os pais, consequentemente, que se sentirem lesados, né, nesse aspecto aí de negativa de tratamento, com certeza devem buscar os direitos. E falando em tratamento, não tem como a gente não falar sobre as sessões, né? Inclusive, quero mandar um beijo para as minhas colegas, amigas, psicólogas Raíssa, Camila, Isabela. Existe limite de sessões para fono, para psicólogo e para terapeuta ocupacional? Existe esse limite ou não? O que é determinado em laudo médico, tanto para sessões de terapia, psicólogas, não pode ser recusado pelo plano de saúde, tá? Então, o que for determinado pelo médico, enfim, essas sessões, elas têm que ser cumpridas integralmente pela operadora de plano de saúde. Então, assim, essas negativas de tratamento, essas reduções de sessões de terapia, de psicólogo, isso acontece muito por quê? Porque o plano de saúde, a operadora de plano de saúde, ela quer reduzir ao máximo os custos disso, porque são custos muito elevados. Então, as operadoras de plano de saúde, elas tentam se desvencilhar desses custos, né? Por isso que nós verificamos frequentemente essas negativas de tratamento. Mas também ela não pode simplesmente ir lá por conta própria. O médico determina 20 sessões de atendimento psicológico, né, 10 sessões de atendimento 20 sessões de atendimento psicológico e o plano de saúde vai lá e autoriza só 10 por conta errado. própria. Está totalmente errado. Isso viola não só a Constituição Federal, como também legislações específicas, né, determinadas aí pela ANS. Então, não pode. Agora, quando a gente fala sobre saúde, tratamento de saúde e o nosso SUS, a gente precisa saber se o SUS, exato. o Sistema Único de Saúde, se ele é obrigado a fornecer o tratamento multidisciplinar para os autistas. O SUS é ou não é obrigado? O SUS não é só obrigado, como ele deve fazer isso daí, tá? E assim, eu acho que a principal lei que garante esse direito é a Constituição Federal, mais especificamente o direito à saúde, né? Que é um direito fundamental. E o que é o direito fundamental? É o direito essencial que a pessoa tem para poder viver com dignidade. Então, nós estamos falando de um dos principais direitos da Constituição Federal, que é o direito à saúde, né? Sim. Então, o SUS, que é a nossa entidade ali de saúde que garante justamente essa saúde à população de um modo geral, ela deve sim custear. Só que, assim, um entrave, né, digamos assim, que os pais encontram no tratamento pelo SUS é a demora. Sim. Né? É uma morosidade procura, é a grande. morosidade. Então, por consequência, se ficar determinado ali a urgência do tratamento do autismo daquela criança, do filho autista, quando a gente fala de criança é porque é mais comum em criança, Sim. mas não quer dizer também que um adulto também não seja amparado por esse direito. É muito importante que se diga isso. Importante. Então, é importante essa questão. O direito ele é garantido não só a adultos, como também não só a crianças, como também a adultos. Nesse caso em específico, cabe, na medida da urgência, os pais também buscar os direitos para que esse direito seja garantido com mais rapidez, né? E por mais que às vezes o Poder Judiciário seja tido como moroso, né, demorado, existem medidas judiciais que faz com que esse direito seja garantido mais rapidamente, né? Nós temos medidas liminares que podem ser concedidas, como também até mesmo um mandado de segurança, que é a ação que eu ventilei aqui, que eu falei sobre ela no início, que nesse caso pode ser aplicada para garantir o direito da criança autista de ter o atendimento pelo SUS. É muito importante isso daí. Tá, e aí eu chego numa pergunta, né? Talvez você está até respondendo, e eu sei que o seu papel aqui, te agradeço muito, é um papel de informativo, é um papel de informar a população sobre os seus direitos, né? Verdade. Informar, dar conhecimento, porque através do conhecimento a gente transforma toda a sociedade. Mas eu preciso perguntar, por Lógico. mais que seu papel seja informativo, sobre quando que a negativa do plano de saúde vira um caso de ação judicial, doutor Maico. Quando que isso Sim. acontece? O plano, pode ser que num primeiro momento o plano não negue o tratamento, que o plano negue o tratamento de maneira informal, verbal. E aí entra no que nós conversamos anteriormente, como você vai formalizar essa negativa
formalmente, né, como você vai formalizar essa negativa para que você, consequentemente, possa entrar com a ação judicial. Primeiro ponto, você vai acionar, os pais aí das crianças autistas vão acionar a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Primeiro que passo. É quem regulamenta os planos, quem fiscaliza os planos de saúde. Existem canais no próprio site do governo federal, você encontra, né, o caminho, digamos assim, qual é o caminho que você vai utilizar para formalizar esse requerimento, né? Solicitar o tratamento, que é um direito, apresentando os laudos médicos, e a partir da negativa do plano de saúde, consequentemente, você vai, diante dessa formalização, buscar o seu direito. É muito importante que se tenha essa formalização da negativa, porque é o objeto principal da ação. Você está entrando com a ação requerendo tratamento justamente pela negativa. Então, você precisa comprovar essa negativa. Isso, de certa forma, os planos de saúde meio que se recusam num primeiro momento a formalizar isso daí, porque já mais ou menos imaginam que a pessoa vá buscar os seus direitos, mas você tem os canais adequados para poder buscar, e a ANS é um desses canais. É um e-mail também no próprio, um e-mail para a instituição, para a operadora do plano de saúde, é importante também. Porque no e-mail é obrigatório que eles respondam, né? E caso não respondam também, Sim. consequentemente, eles vão ficar inertes ali, e isso também dá base para que você entre com a ação judicial. É muito importante que se diga isso. Então, assim, é fundamental essa formalização. Eu insisto nisso porque isso daí vai ser o ponto-chave, digamos assim, da ação judicial. Então, procurar os meios adequados de fazer essa formalização, que é a ANS e meios da própria operadora de plano de saúde, para que você, consequentemente, faça essa formalização e busque garantir o direito na justiça, que fatalmente é caso de ação judicial, e buscar os direitos efetivamente, né? Exatamente. Então, aproveitando esse momento, né, que o Dr. Mike está falando sobre esses seus, né, conhecer os seus direitos, eu falo em conhecer os seus direitos, mas é de suma importância que os pais, né, as mães, os pais, né, os cuidadores, eles saibam que a partir do momento que ela deixa isso para o tempo da resposta, isso prejudica a criança. Porque muitas vezes eu já escutei de diversos colegas mesmo, não, deixa que com o tempo resolve. O tempo não resolve, o tempo só prejudica. Porque quando se fala em educação, quando se fala em saúde, quanto mais você deixa para depois, mais as chances de você resolver elas são diminuídas. Porque existe um pacto do tempo que não volta. Né, doutor Maico? O doutor Maico está aqui que não me deixa mentir. Exato. Quando você deixa o tempo passar para resolver determinadas questões, esse tempo não volta mais, é um tempo que é perdido. Então, quanto antes você se respaldar do conhecimento e buscar os seus direitos, mais você consegue ter resolutividade com um tempo muito mais hábil. Aline, é importante isso que você disse, e assim, o que nós verificamos esse tempo, principalmente para uma criança autista, esse tempo não pode ser perdido. Para uma criança autista, que eu convivo com alguns, o tratamento, quanto mais cedo ele for inicializado, com certeza mais chances de evolução, né, da criança, isso vai acontecer, né? Então é importante que o tratamento seja inicializado o quanto antes. E importante, nós temos que desmistificar o que é vendido por aí de que não adianta buscar a justiça, que é demorada e que não se tem favoravelmente êxito nesse tipo de ação. Não é bem assim, tá? Então, se você tem as provas necessárias, conseguir juntar essas provas necessárias, e isso também não é difícil, né? Principalmente para os pais que lidam com as crianças ali no dia a dia, buscou as provas necessárias, formalizou ali o direito, com certeza você tem grandes chances de obtenção, de êxito na demanda em relação a esse caso em específico, né? Por mais que a atividade advocatícia ela seja de meio, né, que ela é de meio, ela não é de resultado, mas ainda assim os pais devem buscar esses direitos, porque são direitos garantidos não só pela Constituição Federal, como também garantidos por lei especial. Então, isso é de bastante relevância, e hoje essa relevância faz com que você
diante do caso concreto, aí, busque os direitos efetivamente, é a solução, não existe outro caminho. Perfeito, doutor Maico. Aproveitando que você está aqui, né, explicando de forma tão assim didática, porque às vezes a gente conversa com um advogado e tem aquele juridiquês que chamam, né? E a gente acaba aqui falando o que é que ele está falando. Não, eu, de forma descomplicada, agradeço a sua... Tem que ser de forma descomplicada para justamente atender os anseios, né, dos pais das crianças autistas, né? Querem entender, porque a gente vê muito advogado falando de forma mais complicada. E acaba, né? Que a gente acaba que não tanto. entende E o foco aqui é justamente realmente passar a informação de maneira clara e precisa. Exatamente. Esse é o foco. Mas aproveitando a sua oportunidade que você está aqui no estúdio, eu vou entrar num tema que eu já venho pesquisando, que você já atua nesse ramo também, que é realmente um tema muito sensível, que é o tema quando a gente fala sobre os adolescentes. Agora eu já estou nos adolescentes e nos jovens, né? Nos adultos. Certo. Que, vamos lá, a gente vive aquele momento que precisamos estudar, vamos passar em medicina, vamos passar em direito, vamos passar em psicologia. E aí aquele estudante que está lá, firme no Enem, nas questões certo ou errado, estudando, abdica da vida, deixa a rede social do lado. Verdade. Essa criança, esse adolescente, essa criatura me passa num vestibular. Aí a criança está aqui, o adolescente, né, digamos, adolescente adulto. Adolescente jovem, já, né? Adolescente jovem. Me passa no vestibular, numa, digamos que federal, numa estadual. Mora em Minas Gerais, me passa no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, na Bahia. E essa criança, esse adolescente, estou falando de criança, precisa estar estudando. Mas existem casos, que eu já vi pesquisando, né, dentro da sua linha de atuação, que existem casos que o adolescente ele pode retornar para a sua cidade através de uma transferência. Pode me corrigir se eu estiver errada, tá, doutor Maico? Existe esse caso de uma pessoa estar dentro da universidade, para ser mais clara, cursando um curso na universidade, e por algum motivo de saúde ela precisa retornar para a sua cidade de origem, né, por questões familiares. Existe isso ou eu estou falando alguma coisa que está fora do contexto? Aline, bom ponto. De fato, é uma área minha de atuação. Atuo com bastante energia, com bastante empolgação, porque, de certa forma, eu contribuo para o futuro, né, dessa população jovem, né, e cheia de vida e que buscando os objetivos. Então, para mim, é até gratificante, né? E o que eu tenho a falar sobre isso é o seguinte: o estudante pode transferir os estudos por motivo de doença para a cidade de residência onde reside a família, tá? E isso tem previsão legal, sim, tá? Temos, mais uma vez, a Constituição Federal garantindo esse direito, né, que é o direito à saúde, é o direito à educação em igualdade de condições, né? Porém, entramos no aspecto: tem que ter um laudo médico muito bem fundamentado, justificando essa transferência, né, por motivo de doença. Então, a doença tem que ser uma doença crônica e em situações normais é perfeitamente possível a transferência, sim, desde que se faça essas comprovações. Por que eu digo isso, Aline? Porque para as instituições, vamos dar um exemplo aqui. Sim. De duas instituições estaduais, né, de ensino, né, da rede estadual de ensino, duas instituições da rede estadual de ensino, né, faculdades, onde a pessoa estuda numa determinada e quer transferir para outra que é a de residência da família. Normalmente, não existe nenhum impacto para aquela instituição no aspecto de proceder com a transferência. Sim. Não tem nenhum prejuízo para aquela instituição. Por aí, por si só, já justificaria essa necessidade, né? Essa possibilidade, digamos assim. Não existe nenhum prejuízo. Grade horária normalmente bem parecida, sim. Então isso também ajuda bastante, né? Determinadas doenças, o estudante precisa do acompanhamento da família, né, em determinadas doenças. Isso também faz com que essa transferência ela seja, digamos assim, concretizada, né? Porque nós temos aí, no caso, o direito à convivência familiar, que também está previsto na Constituição Federal. Então, assim, são situações que, devidamente demonstradas, consequentemente, garante sim o direito a essa transferência, né?
Já me deparei com alguns casos, né, onde isso é fator determinante. Situações também que é a seguinte, às vezes a pessoa precisa de um tratamento adequado para aquela doença na cidade onde reside a família. Sim. Às vezes aquele médico de confiança ali, às vezes na cidade onde ela está atualmente não tem a estrutura adequada para oferecer esse tratamento, o que justifica, consequentemente, essa transferência. Então, esses direitos constitucionais ligados ao fato de que para a instituição que tem o aluno hoje, ela não tem prejuízo nenhum ela realizar essa transferência, consequentemente, o estudante tem sim esse direito. E é importante a gente fazer essa colocação, porque o adolescente, o estudante, quando ele está na condição de estar em outro estado, estar tão longe da família, com um problema de saúde, isso é realmente um prejuízo a essa criança. Esse adolescente está fora, né? Tão longe. Gente, eu estou falando criança e adolescente, porque tem nós estávamos nesse tema e tem muitas crianças que realmente passam que não completaram nem 19 anos, não né? Completaram E já estão cursando em outro estado. Isso é realidade. Tem muitos adolescentes, né, que estão entrando ainda na fase adulta, que já está cursando medicina em outro estado, já está cursando direito em outro estado. E se essa pessoa, né, esse jovem, tiver um problema de saúde, isso impacta diretamente no aprendizado desse adolescente onde ele está estudando, porque isso impacta nos seus estudos. Ou estou falando alguma coisa diferente? Fala totalmente. Né? É importante isso. E esse ponto é importante quando você fala de criança e adolescente, porque eu tenho casos aí que eu conheci a criança e hoje a pessoa já está assinando uma procuração para entrar com a ação judicial. Quer dizer, é isso que é gratificante, porque a gente viu criança e agora, né, a gente está acompanhando esses passos e se solidarizando também pelo fato de que está comedida de uma doença que necessita dos cuidados da família. Então, nós estamos falando aqui de princípios fundamentais, que é princípio da dignidade da pessoa humana, princípio do direito da saúde, direito da educação e igualdade de condições. Esse direito da educação e igualdade de condições ele é muito importante, porque como que uma pessoa portadora de uma determinada doença, ela vai assimilar aprendizado em igualdade de condições com o outro que não tem a doença. Então, isso é muito importante. E isso, devidamente demonstrado, com certeza faz toda a diferença, tá? Então, não existe... O que o estudante precisa saber é o seguinte, não existe prejuízo na transferência dos estudos por motivo de doença, né? Ou seja, transferência dos estudos para a cidade onde reside a família por motivo de doença. Não existe nenhum prejuízo para as instituições escolares, né? Então, tanto quem está com o aluno hoje como quem vai receber o aluno não tem prejuízo nenhum. Então, isso, consequentemente, dá sim a garantia, né, do direito à educação em igualdade de condições e, aí, consequentemente, a transferência do aluno. Sim, tá? A sociedade ganha com isso, né? Que são profissionais realmente preparados, né? Que se prepararam afinco, que se dedicaram e que não tinham problema de saúde envolvendo 4 anos de faculdade, 5 anos de faculdade. Exatamente. Então, isso é importante a gente colocar. E é importante que, em determinadas situações, o aluno ele tem que requerer esse direito. Por qual motivo? Porque a doença chegou num ponto, digamos assim, que o aluno ele não consegue mais dar continuidade nos estudos. Agora imagina, a pessoa está lá para formar, para seguir uma carreira. Recentemente eu estou num caso onde que a aluna em questão ela necessita urgentemente de ser transferida sob, de repente, um comprometimento na continuidade dos estudos. Porque a doença, digamos assim, de repente evoluiu a tal ponto que não consegue mais estudar, né? Enfim, importante colocação. Naquele local onde ela está estudando. Então, é muito importante, consequentemente, buscar os direitos em relação a isso daí. Excelente. A gente está chegando ao finalzinho, né, do nosso podcast, rápido, do nosso episódio. Foi rápido. Mas aí eu tenho que aproveitar o seu conhecimento. Eu sei que você está em caráter informativo, mas um adolescente, né, que está escutando a gente agora, ou um pai de um adolescente que está escutando a gente agora, qual é o caminho para poder requerer esse direito em relação à educação e saúde para um estudante de transferência de universidade para a sua residência? Qual seria o passo? Primeira coisa, o que fica um pouco repetitivo, mas é importante que eu diga. A primeira coisa é laudo médico.
o relatório médico nesse tipo de situação, ele é determinante, né? Então, a depender da doença, o relatório médico, por óbvio, ele tem que mencionar qual é a doença e, consequentemente, que, se possível, justifique essa necessidade de acompanhamento próximo da família. Perfeito. Muito importante isso daí. Isso é fundamental. Segundo ponto. Normalmente, esse tipo de demanda, ele se utiliza o mandado de segurança. E o mandado de segurança ele tem uma característica muito peculiar, que é a seguinte: prova pré-constituída, ou seja, você já tem que juntar a prova no ato da ação judicial. Em muitas ações judiciais isso não é possível, mas é uma característica específica do mandado de segurança. Então, negativa de transferência da instituição. Normalmente a instituição nega com base em lei federal que fica a critério deles conceder ou não essa transferência, né? Então eles sempre justificam a negativa com base nisso. E isso não pode, porque nós temos leis, nós temos a Constituição Federal que se sobrepõe a essa lei. Então, importante. Consequentemente, esse direito é garantido. Então, essa negativa da instituição, de maneira também formal, e-mail para a instituição requerendo a transferência e, consequentemente, com a negativa ou mediante a ausência de resposta, você vai ter, digamos assim, os elementos necessários para poder entrar com o mandado de segurança ali, né, impetrar o mandado de segurança e, consequentemente, aí, fazer valer os seus direitos perante o Poder Judiciário. Importante esse ponto de ausência de resposta, porque às vezes a pessoa se paralisa porque eu não tenho uma resposta. Então, a ausência de resposta é uma resposta negativa indiretamente, na minha concepção, né, doutor? E reforçando, desmistifiquem essa questão de que não se resolve judicialmente esse tipo de problema. É perfeitamente possível resolver judicialmente esse tipo de problema. Inclusive, nós temos muitos casos julgados, né, nesse tipo de situação que são favoráveis ao estudante. Então, nós temos várias, o que eles chamam de jurisprudências, né? A pessoa não entende, são casos parecidos que foram julgados favoravelmente ao estudante. Então, é importante desmistificar de que você não vai resolver perante a justiça, que é perfeitamente possível você resolver perante o Poder Judiciário. Ótimo. Doutor Maico, para a gente finalizar, a gente quando você fala em direito, né, direito da saúde, vê que tem motivação. Agora conta para nós, existe alguma motivação para estar atuando nessa área? É uma área bem sensível, né? Quando a gente fala em direito da saúde, direito da educação, é uma área sensível. Existe uma motivação? Necessidade, né, verificar a necessidade diária da população de um modo geral, né? Nós verificamos, eu particularmente verifico aí uma certa carência, né, em fazer valer o direito dessas pessoas, né? Não só a criança com autismo, que é o tema de hoje, como uma criança que necessita transferir os estudos, né? Então, a gente lidar com isso cotidianamente, né? E diante de verificar vários descasos, né, nos direitos dessas pessoas, foi o que me motivou a seguir nesse caminho do direito da saúde, né? Direito da educação também atrelado ao direito da saúde é importante também. Então, a minha atuação ela é muito voltada para o direito fundamental, né, tanto da saúde como da educação, que eu acredito que é o que move, né, o país de um modo geral, e tendo saúde e uma educação de qualidade, consequentemente, a gente alcança voos assim, bem mais altos, né? E o meu propósito é esse. Meu propósito é atender os anseios, né, nesse aspecto para que consequentemente a gente possa contribuir, né, com essa melhora, né, da saúde e da educação de um modo geral. Esse é o meu foco, é o que me move aí e essa é uma oportunidade, né, para consequentemente contribuir para que isso aconteça, digamos assim, efetivamente, né? Doutor Maico, muito obrigada por sua presença aqui, foi excelente a sua explanação, muitas dúvidas com certeza foram sanadas por pessoas que estão escutando e assistindo o nosso episódio. Aproveito e te convido, você que está assistindo o nosso episódio, compartilhar esse podcast com outras pessoas, que eu tenho certeza que você vai ajudar a contribuir para mudar o cenário de que muitas vezes a pessoa está lá achando que não consegue resolver, que não tem jeito, mas tem jeito.
Então, te convido também a compartilhar esse episódio. Eu agradeço muito a sua presença aqui, tirar um tempinho aí na sua agenda para bater esse papo tão relevante com a gente. E você, antes que você me cobre, eu vou deixar o contato do Dr. Maico Fabiano em qualquer plataforma de podcast que você está escutando, tá? Sim. Seja através do canal do YouTube, ou através de alguma plataforma de podcast, vai ter o contato do Dr. Michael lá, né? Para te encontrar no Instagram. O Instagram tem lá o meu Instagram, né? Sim. Que é @Michael Direita Saúde. Ótimo. Né? Não é difícil me encontrar por lá. E nós vamos deixar aqui também, sim, né? Claro, todos os contatos. Quero agradecer imensamente essa oportunidade. Espero voltar, né, mais vezes. Temos outros temas ligados à educação e à saúde para que possamos tratar. Claro. Né? E acho que é de bastante relevância. E estou à disposição sempre. Muito obrigado pelo convite e espero voltar. Obrigado, com certeza. Portas sempre abertas aqui no nosso estúdio. Lembrando que todas as informações, não somente esse episódio, é de caráter informativo, caráter educativo e todos os episódios do nosso É Bom Pra Quê. Um grande abraço para você. Espero te encontrar no nosso próximo episódio. Dr. Michael, muito obrigada pela presença. Valeu, e obrigado. Até a próxima. Até a próxima aí.